Geração E. Histórias empreendedoras. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Geração E. Essa é a primeira temporada chamada Histórias Empreendedoras. Eu sou Isadora Jacob e hoje a gente tem uma mudança por aqui. O Mauro Belo Schneider, que é o meu parceiro no podcast aqui do GE, tá de férias, teve nenê, então ele não tá aqui com a gente nesse e nos próximos episódios. Por isso, quem vai me fazer companhia no estúdio da América Podcast é a Giana Milani. Bem-vinda, Giana. Olá, obrigada, Isa. Pois é, estou estreando aqui no podcast, mas quem já acompanha a Geração E sabe que contamos histórias inspiradoras de empreendedorismo em geracãoe.com e na nossa edição impressa que circula todas as quintas no Jornal do Comércio. Nessa temporada nós estamos conversando com empreendedoras e empreendedores sobre as suas histórias de sucesso, mas também contando as de fracasso, claro. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um dos negócios mais tradicionais de Porto Alegre. Pois é, já no nosso convidado é o Chico Tasca, sócio da churrascaria Barranco, que completa 50 anos de história agora em 2019. Bem-vindo, Chico. Obrigado pelo convite, sempre um privilégio poder vir aqui e falar do que a gente gosta, né, do Barranco, que a gente está lá meio século já, né? Estamos muito felizes pelo convite. A gente que agradece. Chico, então, para começar, a gente queria que tu nos contasse um pouco sobre a trajetória no empreendedorismo. Bom, o Barranco é uma casa que tá no mercado há 50 anos, né? No início, quando foi fundada em 11 de abril de 69, ela veio no intuito de preencher, às vezes, uma lacuna que tinha na Protásio ali. Tinha poucas casas que tinham churrascaria na Protásio. Meu tio, que era um fundador da La Churrasquita, a Riachuelo, ele passou lá e viu um lugar alto, né? Imaginou, aqui daria uma churrascaria. Um lugar arborizado, uma coisa fora do lugar fechado. Então ele inventou de botar o Barranco. E foi desde o início, foi um sucesso, porque era diferente dos lugares fechados. Sim, o ambiente é muito importante, aberto. As pessoas acostumadas a ficar em apartamento, quando viram aquilo, poder comer um churrasco embaixo de árvores, né? Assim, atraiu muitas pessoas, né? O pessoal começou a gostar. Mas iniciou muito pequenininho. Depois, com o tempo, ela foi crescendo e chegou hoje aí já com muitas transformações, né? A gente reformou o Barranco, a gente incluiu alguns produtos. Então, o Barranco hoje, eu digo, o Barranco é um sucesso porque Porto Alegre adotou o Barranco, né? Eu digo sempre, a gente não tem clientes, a gente tem embaixadores, pessoas que gostam do Barranco, né? E junto com a tradicional culinária, que é o churrasco, que agrada a todo mundo, né? Claro. E a gente, no Geração, a gente conversa com muitos empreendedores, né? E gastronomia é um negócio que sempre tá pipocando coisa nova. Sim. Mas na mesma medida que a gente vê novos negócios surgirem, eles fecham. Como se manter tão sólido ao longo de 50 anos? Qual foi a receita que o Barranco usou para isso? Bom, nós temos eu e meu sócio, nós temos uma receita de persistência. Nós já passamos 5 crises econômicas no Barranco. E a gente, momentos terríveis, a gente estava sempre aberto. E o Barranco ganhou por isso, por ser a persistência, chegar em Porto Alegre, meia-noite, 1h. Naquele tempo, pra você ter uma ideia, nós fechávamos às 4 da manhã, da madrugada. Então, tu saía de qualquer evento, ou estava trabalhando até tarde, quem é jornalista, quem era médico, ficava até tarde, fechava os jornais, às 3 da manhã, às 4 da manhã estava aberto. Essa persistência estar sempre aberto nos consolidou no sentido de vamos o Barranco que está aberto. Terminava um show, vamos no bar. Então, primeiro foi isso, eu acho, né? De ter a persistência, estar sempre aberto. Tendo 1 ou 2 clientes, a gente estava aberto sempre. Com o passar do tempo, a gente incluiu qualidade nisso. Nós somos a primeira churrascaria Angus do Brasil, carne certificada. A gente teve o primeiro salão não fumante de Porto Alegre. A gente tem aquela parte externa. Domingo virou uma festa, praticamente. Virou um programa. Então, junto a isso, de estar sempre aberto, com estacionamento. Teve uma época de um plano fundário que ninguém aceitava cartão de crédito. A gente foi o primeiro restaurante a aceitar cartão de crédito. Imagina vender para receber 30 dias, que a inflação era diária. Então, juntando tudo isso, o Barranco caiu no gosto de Porto Alegre. Primeiro tem que cair no gosto da cidade, para depois tu cair no gosto de fora da cidade. Então, eu acho que isso é a persistência maior, de estar sempre aberto. Na memória do Porto Alegrense, vamos no Barranco tá aberto. E continua hoje. Tu sai de um evento, lá da Fiergues, de um show, 1h tá aberto, 1h30 tá aberto. Então, isso consolida também, junto com a qualidade também. Um aspecto que eu acho interessante, assim, quem vai no Barranco, sempre te vê por lá, assim, tu é bem participativo. Como que tu acha que essa função mesmo, né, sendo sócio, sendo um gestor, de participar ativamente da dinâmica do restaurante? Meu sócio sempre tem esse entendimento de que a gente tem que estar junto com o cliente, porque a gente recebe o feedback do cliente. Não que a gente não tenha gerente, a gente tem gerente de atendimento, tem gerente financeiro, tem gerente de TI, mas a presença do responsável, a gente diz que o dono é o cliente, não é nós. Aonde a gente recebe, assim, a gente passa nas mesas, provavelmente no domingo tô dando fichinhas, tu continua há 40
matando dando fichinha. Mas quando eu dou fichinha, eu olho pro cliente e eu vejo a ansiedade dele, e é mesmo a minha ansiedade, que ele senta rápido, que ele seja bem atendido, que o produto que chega na mesa é um produto de qualidade, se não for a gente repõe. Então essa preocupação, esse feedback é na hora, não é amanhã. E no restaurante a gente não é amanhã, volta amanhã para tu almoçar bem, ou volta amanhã para tomar um chopp gelado, ou volta amanhã comer uma picanha melhor. É na hora. E tanto eu e o meu sócio, nós temos essa leitura do acontecimento no momento, e a gente consegue incrivelmente resolver muitos problemas pequenininho na hora, que não se tornam grandes. O lombinho com queijo, que é uma tradição, às vezes passa um pouquinho do ponto, a gente faz outro. O chopp não foi bem tirado, a gente corre e troca outro. O cliente chega às vezes com uma pessoa com um pouco mais de idade, a gente arruma a mesa mais rápido. Então, esse sentimento nós entendemos que é importante de ter a resposta. E eu queria que tu nos contasse um pouquinho ali da extensão do barranquinho, né? Que é a segunda casa do barranco, e queria que tu nos contasse como que surgiu essa ideia. O barranquinho é uma grande surpresa para nós. A gente abriu ali, tinha uma pizzaria do lado, era o Pizzaiolo, e a gente abriu mais para não deixar os clientes nossos, porque final de semana, como continua sempre, vai muita gente embora, porque a média de espera no barranco é às vezes de 45, uma hora. Então, ia muita gente embora. A gente ficava muito chateado com isso. E a gente tentava puxar pro barranquinho. Na época era o Pizzaiolo, e era pizza só. E chegou o ponto que nós tirávamos o churrasco do barranco e levávamos no Pizzaiolo e no barranquinho e Pizzaiolo. É tudo meio. Chegou o ponto que nós não tava mais conseguindo dar conta do barranco e do barranquinho na época. Então a gente resolveu fechar. Em 2015 a gente fez uma reforma grande e transformou numa parrilla. Então hoje o barranquinho tem a identidade da carne do barranco com a identidade da parrilla do barranquinho. Tá um sucesso. É uma ideia que está crescendo. Então a gente não perde mais cliente. Inclusive temos clientes que só vai no barranquinho hoje. Que ali conquistou o seu espaço próprio. Espaço, que ali tem pizza, tem massa. Fica uma casa bem bacana. A gente não perde o cliente mais. E vocês têm ideia de quantos clientes recebe, por exemplo, no fim de semana? Passa de 2.000 pessoas o dia todo. E vem muita gente de fora também, né? O barranco é meio que a casa de Porto Alegre, assim, do churrasco Porto Alegre. A gente vê quando pessoas mudam de Porto Alegre, vão fazer um curso fora, uma extensão, ou mesmo morar fora um tempo, e quando volta a Porto Alegre, eles chegam no aeroporto correndo, me leva pro barranco, eu tô com saudade do barranco. E a gente já tá na 5ª geração de clientes, pra você ter uma ideia, né? Isso é uma coisa também, um detalhe que me perguntou nisso. Tu tem um restaurante que tu tá na 5ª geração, porque às vezes teu pai te leva, e tu não... depois tu tem a tua identidade pessoal, já tem teu dinheiro, tu não depende mais do teu pai. Eu vou no outro restaurante. Não, tu continua indo no restaurante que o teu pai te levou, que o teu avô te levou, que o teu bisavô te levou. E aí tu leva teus filhos, teus netos vão. Então esse link é maravilhoso para nós também, porque é uma continuidade, são gerações que passam ali, né? Eu vou te fazer uma pergunta, mas antes de fazer a pergunta eu vou te contar uma história pessoal para introduzir o meu caos. Quando eu passei no vestibular, então, para ser jornalista, eu morava em Vacaria ainda, né? Tava em Vacaria quando saiu o listão da URGS, aquela coisa. Era uma quarta-feira e eu e meu pai viemos de Vacaria até Porto Alegre e comemoramos a família inteira no barranco, comendo um churrasco. Então, uma história muito afetiva que eu tenho com a casa. E eu imagino que já tenha presenciado várias histórias, assim. Eu queria saber se tu te lembra de alguma coisa muito especial, assim, que tu viu os teus clientes viverem lá. Eu tenho casamento no barranco. Sério? Noivado, casamento. Já teve até dissolução de casamento com festa no barranco. Então, o barranco é uma casa característica por isso. Essa afetividade, por exemplo, as pedrinhas do barranco. Eu já vi um dia um cliente olhando para as pedrinhas. O senhor perdeu alguma coisa? Não, eu estou me lembrando da minha infância, eu corri aqui. Então, esse link da coisa é legal. Se tu for lá ver o barranco, é uma casa muito simples. As pedrinhas continuam as mesmas, a mesa continua a mesma, trocamos toalha que o tempo consome. O lugar é o mesmo, mas ele mudou não mudando. A gente agregou assim um ar-condicionado, agregou uma boa carne, né? A gente, uma qualidade de atendimento. A gente tem garçons tradicionais lá que estão há 20, 30 anos, que para alguns restaurantes ele é passivo, para nós é um ativo. Nós entendemos que o funcionário está lá bastante tempo conosco, ele conhece o cliente, sabe? Ele é um dono da casa, ou seja, ele é um gerente bom para nós. Às vezes ele conhece o teu gosto, chega lá, do jeito que gosta da caipirinha, gosta da tua carne. Então, isso é o segredo do barranco. Teve casos, assim, de pessoas que comemoraram. Teve um caso fantástico, um dia eu estava comemorando o aniversário da criança, eles beberam tanto, esqueceram a criança do lado, assim, chegaram em Canoas, ligaram, meu filho tá aí, eu achei que era brincadeira até. E tava lá embaixo das árvores, eu dormindo né? Então, o barranco tem essas coisas fantásticas, né? Bom, e aqui no podcast do Geração E, a gente tem 3 tópicos que são abordados com todos os convidados. Certo. Descascando um abacaxi, hora do conselho e papo sério. Vamos ao primeiro. Descascando um abacaxi.
Bom, então chegou a hora de falar de solução de problemas. Tocar um negócio, independente do setor, não é fácil. E todo mundo sabe se descasca um abacaxi por dia. Então a gente queria saber pra ti, Chico, qual foi o maior abacaxi que tu já descascou nesses anos de barranco? A gente, praticamente, o abacaxi tá dentro do teu negócio, né? É uma fruta que não foge da receita, né? A gente briga muito pros impostos, né? São sempre, né? Uma lei trabalhista que tem que melhorar e tá melhorando, né? São os abacaxi que atrapalham, às vezes, nosso negócio, impostos, algumas regulamentações que atrapalham. Mas eu acho que eu digo que o abacaxi diário é tu vencer a ansiedade do cliente, né? É tu não perder o cliente. Então a gente, às vezes, tu tem que cada vez oferecer qualidade com preço justo, né? Tornar a experiência. Eu acho que a maior barreira é tu manter o teu cliente 50 anos. O restante, o imposto, tu briga, as regulamentações tu briga, mas tu manter o cliente é um abacaxi que tu tem que descascar todo dia. A gente chega muito cedo lá, a gente busca a melhor qualidade, a gente tendo funcionário, a gente tendo pessoas que dão uma resposta rápida. Então esse é o abacaxi do teu negócio, é tu manter ele sempre bem aberto, não mais ou menos. Quando tu entender que o teu restaurante está mais ou menos, tu perdeu ele. E para nós, todo dia é um dia novo. A gente brinca que a gente é um táxi. Né? A corrida que a gente fez hoje não tem valor amanhã. Então eu acho que no Brasil, o empreendedor tem o abacaxi diariamente. No Brasil, eu acho que o empreendedor no Brasil é um herói, sinceramente. O cara que sai de casa, e nós do Barranco temos 100 e tantos funcionários, lá diretamente são 400 pessoas que vivem. Só da minha casa são 3 pessoas que dependem do meu negócio. Fora os outros. Então, diariamente a gente tem que se empenhar para isso. Com quantos funcionários vocês trabalham Nós hoje? duas casas temos 100 funcionários. Bastante gente. Tu comentou nessa questão de ter um funcionário há mais tempo ali, mas como que vocês procuram novas pessoas para conseguir carregar essa identidade da casa? Na realidade, a gente tem uma promoção, a gente tenta promover dentro do nosso quadro de funcionário. Ele entra lá como auxiliar de serviço, auxiliar de cozinha, copeiro, e a gente tenta colher o que se destaca, né? Aquela brincadeira do funcionário do mês que tem aí fora. Então, se o copeiro é um bom funcionário, a gente bota ele para saladeiro, ele passa um tempo salada, ele vai para garçom, e se ele futuramente, eu tenho 2 gerentes que eram garçons, né? Então a gente sempre tenta valorizar a prata da casa, que eu acho que tu valoriza quem tá bastante tempo com a gente tem muito esse carinho, porque a gente se doa muito lá, a gente chega de manhã e vai até tarde, a nossa família fica em segundo plano, as nossas relações pessoais ficam em segundo plano, porque restaurante tu não pode ter meia atenção, venceu o meu horário, eu vou embora, às vezes tu não consegue ir embora do teu negócio. Então nós temos essas pessoas que se doam, a gente valoriza quem se doa. O negócio exige isso, não é nós que impusemos isso. E falou no comecinho, né, que o teu tio foi um dos fundadores. E agora, enfim, tu e o teu sócio estão à frente. Vocês já estão preparando a sucessão para a próxima geração? A gente tem 2 filhos no negócio. Né? Já estão lá. A gente tem tentado passar essa ideia. Claro que cada um tem a sua personalidade, a sua identidade. Mas a gente sempre tenta passar o que nós acreditamos que seja a semente, né, de continuar atendimento, continuar qualidade, né? E respeito ao consumidor, né? Quando tu tem isso, tu consegue manter o teu negócio. Então, tu tem que ter muita dedicação. Meia dedicação não funciona. E tu falou muito também desse cliente de 5 gerações, né? Sim. Que vocês têm um cliente muito fiel e que vai passando de pai para filho. Mas de que maneira vocês também buscam captar novos clientes? Assim, quais as estratégias que vocês usam para comunicar, talvez com um público um pouco mais jovem, Sim. ou que recém chegou na cidade, que ainda não conhece tanto a casa? Interessante tua pergunta, porque sem querer o Barranco, se tu for sábado, meio-dia no Barranco, tu vai ver gente jovem que foi naturalmente chegando, gente de fora que veio do Rio, São Paulo, que às vezes veio fazer festa em Porto Alegre e vem lá naturalmente, assim, uma coisa que para nós é uma renovação interessante. E a gente tem até um defeito, que eu digo, a gente usa muito pouco as redes sociais, né? A gente tem Face, a gente tem o Instagram, mas a gente usa muito o pessoal, entendeu? E isso funciona quando tu tá em Porto Alegre, convida alguém que vai do Rio, então a gente usa mesmo a consolidação das 5 gerações. E estamos muito felizes porque tem sido renovado, assim, interessante, sabe? Sábado e meio-dia, praticamente 75% são jovens. Eu lembro que alguns anos atrás foi uma grande polêmica, assim, a questão do uso de servir a carne na tábua. Certo. E eu lembro, como tu falou que não tem clientes, tem embaixadores, eu lembro que os clientes defendiam muito, né? Então, como que vocês aliaram essas questões sanitárias para manter a identidade também de vocês, né? Porque isso foi uma coisa que acho que as pessoas mesmo se tornaram mais atentas, né, ao longo dos anos com essas questões.
Na verdade, a Secretaria da Saúde não permite isso, né? Tem que ser polipropileno. Mas até ela diz, não dá para brigar com o barranco, não é pro barranco, não dá para brigar com o cliente que gosta com a tábua. Mas a gente fez a transição devagarinho, assim. Fomos tirando a tábua e fomos colocando uma tábua de polipropileno e o cliente foi aceitando. A gente foi explicando até porque não tinha como voltar, porque a tábua realmente, a ranhura dela, o tempo cortando a faca, ela tem dá isso. Mas às vezes quando o cliente insiste, eu vou lá, pego uma tábua nova, agrada todo mundo. Ele, e até no final ele leva a tábua embora de presente, se está de aniversário, mas a gente segue as regras como diz a Anvisa, né? Sim. Tanto é que nós na Copa do Mundo fomos aí brindados como uma das churrascarias que mais atingiu as suas regras, né? Então a gente tem acompanhamento de nutricionista, engenheiro de alimento, até porque a gente serve muitas refeições, a gente tem que ter muito cuidado, né? E isso é muito sério, você vira não pode, né? A gente luta para não acontecer nada, né? Claro. Então tu tem que seguir isso. Nós mudamos sem mudar. Sim, do jeito que tem que ser, né? Pra também manter o cliente ali pertinho de vocês. E uma curiosidade, assim, não sei se é uma questão que vocês discutem até institucionalmente, mas a gente percebe que tem um crescimento e uma discussão maior a respeito do não consumo de carne, né? Das Sim. pessoas que não querem mais comer, vegetarianos, veganos. E vocês se preocupam em acolher esse público? Vocês têm, né, o famoso carrinho de salada, mas vocês discutem isso? Pensam uma estratégia de agregar isso ou não é uma questão? Tem uma carne vegana, né? Até eu já experimentei, né? Não tem, acho, mas eu creio que nós, gaúcho, difícil. Não, tem muitos restaurantes veganos aí em Porto Alegre. Muitos, 2, 3, 4. A gente tem ali o carrinho de salada, né, que é uma opção, né? A gente tem a massa do barranquinho, né, mas eu creio que o gaúcho ainda vai demorar muito ainda para chegar ainda até, não que a gente não se preocupa, porque é uma boa pergunta, até eu vou ter que estudar sobre isso, porque a carne está tão inserida no nosso cotidiano, no nosso DNA, né, porque eu como carne 3 vezes, 4 vezes por semana, se pudesse comer mais, no sentido de tempo da coisa, né, porque o churrasco não é só um prato, o churrasco é agregador. Às vezes tu une vários amigos para um futebol e tá lá só uma picanha, eles ficam cortando, ele agrega, o churrasco é agregador, a palavra do churrasco é agregador. Então eu vejo que é uma opção, acho que é boa opção, né? Tem pessoas que não gostam, mas eu tenho muitos amigos que não comem carne e comem a salada do barranco. A polenta. O polenta do barranco, o cogumelo do barranquinho, ou vai lá para tomar um chopp, a polenta, eu vim só comer uma polentinha e tô indo embora. Bom, e a gente recebe, assim, normalmente não tem aquela imposição de comer a carne, né? Papo sério. Bom, Chico, ter empenho e dedicação é importante, né, para um sucesso de negócio. Mas também é preciso conhecimento técnico. Sim. E na tua área, qual conhecimento técnico que tu julga ser fundamental para o negócio? O manejo da carne, conhecer a carne, produção, conhecer. O Rio Grande do Sul mudou muito de um tempo para cá. Só para você ter uma ideia, nós trabalhamos com carne Angus hoje. Nós tínhamos 20 anos atrás dificuldade de ter carne de bom produto. De um tempo para cá, o produtor rural melhorou muito trouxe muito matriz de fora do estado, com a própria carne Angus que está no Brasil há 100 anos, fez cruza e o produtor gaúcho se preocupou muito com qualidade. E isso melhorou muito, muito, muito. Então a gente se preocupa, a gente está sempre atento a isso, a gente vai nos frigoríficos, a gente vê os abates, a gente está em contato com produtores de carne Angus, a gente no barranco, seguidamente é feito lançamento de feiras, de Livramentos, Dom Pedrito, Alegrete, Bagé. Os lançamentos das feiras de agronegócio são feitos no barranco. Então a gente tem um contato permanente com o produtor, com o frigorífico, para poder levar na mesa do consumidor o que é de melhor. Hoje, o que está no Rio Grande do Sul, a gente não perde para ninguém. Então até que a nossa carne no Rio Grande do Sul é hoje considerada carne. E nós estamos trabalhando no barranco com a carne gaúcha, que é um selo novo. Entendeu? Tu consome o vazio do barranco, está lá, carne gaúcha, a menos de 200 quilômetros. Com o gado hoje, ele quando ele vai no pasto, e o nosso pasto já tem ômega 3, e a gente tem veterinários que nos ajudam também no sentido de ir no frigorífico ver a carcaça. Então a gente tem a Associação Brasileira de Angus nos ajuda também, então isso é muito importante, porque o nosso negócio é a carne, né? Sim, então, você vê a carne fresca também, né? Tu tem que estar muito atento a isso, e a gente tem isso, graças a Deus, conseguiu pelo tempo e também pelo manejo, né? Diariamente, a gente se preocupa muito com isso. E vocês completaram, então, né, 50 anos, como 50. A gente disse no começo do podcast. Vocês pensam, de alguma maneira, de repente, de franquear o barranco, de expandir
divide para outros estados. As pessoas nos convidam, né? O meu sócio está mais cansado um pouco, diz que não quer nada, mas Deus, é sempre um sonho ver a tua marca fora, né? Mas teria que ser muito cuidado, não adianta tu simplesmente franquear e o franqueador não ter a mesma qualidade, né? Eu acho que a gente, antes disso, tem que fazer um profissionalismo, fazer um trabalho disso, mas as pessoas nos perguntam por que não tem no Rio, né? Não tem em Brasília e não tem fora, não tem, né? Tem uns amigos que até que exageram, por que não tem em Miami, né? Porque o nome ele é forte, né? E esses produtos básicos, a polentinha, o lombinho com queijo, o carrinho de salada é um ícone, né? Sim. Tem pessoas que amam e outros detestam, porque ele caminha no mato lá, que a gente chama, no meio das pedrinhas e, mas isso aí levanta um pó, e o cara deixa o pó do lado, eu adoro a salada de maionese do Barranco, eu adoro a polentinha, então há essa coisa que alguns gostam, outros não gostam, mas e tu vê que é o único carrinho de salada do mundo, né? Não tem lugar no mundo que tu come um carrinho do lado que para ao teu lado, né? Sim. E a polentinha, então, esses produtos as pessoas têm na memória, né? Quem sabe futuramente, né? E o que tu espera para os próximos 50 anos, assim? Que o Brasil melhore, né? Que nos ajude a melhorar e que a gente tenha a saúde para continuar tocando e que a gente cerca de pessoas competentes do nosso lado, porque realmente a gente tem uma marca maravilhosa do lado. Ele só precisa trabalhar, ter respeito pelo cliente e trabalhar muito e ter sempre cuidado com o cliente. Não pode se descuidar, não pode deixar que a gente tem 50 anos e hoje está bem. Não, nós do Barranco não temos essa pretensão. Nós sempre temos, cada vez nos sentimos mais responsáveis. De você ver domingo, final de semana, passar 1.500 pessoas, aquilo para nós nos dá responsabilidade. Não nos dá nenhum descanso, pelo contrário. Nos deixa mais motivado a melhorar, né? Manter o negócio como está, melhorar a qualidade, se preocupar, manter um preço justo e atender bem. Essa é a nossa preocupação. E nos últimos anos, Porto Alegre recebeu, né, mais nomes de churrascarias, assim, mais fortes sim. Talvez que prospectem esse mesmo público que o Barranco atende. Como que vocês se mantêm competitivos com esses outros nomes que chegaram aí nos últimos anos? Chegou vários outros anos, né? Eles, de repente, não conseguiram manter o que a gente mantém, mas é questão de mercado. Eu acho que, de repente, eles viram outra proposta de espeto corrido, né? Outra proposta diferente. E eu acho que o gaúcho gosta de uma coisa mais próxima. E o gaúcho gosta mais de estar... O Barranco, tu pode ir de tênis, tu pode ir de calção, tu pode ir de abrigo, tu pode sair da academia. Então o Barranco tem essa liberdade. Em alguns lugares muito finos, o cliente não... eu tenho que ir em casa, tá? Então acho que o Barranco também vence por isso também, né? É que eu acho que o churrasco, especialmente pro gaúcho, ele tem uma coisa tu falou de comer embaixo da árvore, né? Lá no interior a gente faz churrasco na rua, no pátio, no sítio. Então acho que também tem essas e a gente recebe muito turista, por exemplo, agora na Copa América, a gente está recebendo turista. Tinha a época do Fórum Social, vinham os franceses aqui, eles ficavam apavorados, né, de comer aquele entrecô embaixo daquelas árvores, parece o quintal da minha casa. Então, várias coisas na memória, né? Agora os peruanos vieram e ficaram encantados também com o lugar a livre, e a gente, então, fica contente com isso. Mas eu acho que a concorrência, quando ela é leal, ela é boa. A concorrência te instiga a tu melhorar. A concorrência sempre é um freio para tu não relaxar. Uma concorrência é boa. Eu adoro concorrência. Quando ela é leal, é ótimo. Concorrência desleal incomoda. Quando o preço baixo para continuar, nós não entramos nisso. Entendeu? A gente não discute qualidade com preço. A gente procura uma qualidade com preço justo. Agora, a gente não vai baixar o preço para poder trazer mais cliente. Eu acho que tu mantém cliente pela tua capacidade de trabalhar, tu mantém cliente com qualidade que tu serve na mesa, tu mantém cliente dando atendimento, coisa, e respeitando ele diariamente. Isso tu mantém cliente. Aí vai. Falando um pouquinho do preço, nesses 50 anos, tu mesmo disse que passou por muitos momentos diferentes da economia do país. Vocês tiveram que em algum momento rever os preços de vocês? Ou não? Vocês sempre apostaram Não, preço a gente sempre teve cuidado na marca. E não na marca, na qualidade. Eu acho que a marca ela vem junto pela qualidade. Quando teve o plano funerário, que ninguém aceitava cartão de crédito, isso a gente bancou durante 2 meses. Depois, quando fez o fluxo dos cartões entrar, porque a gente, via clientes lá da Zona Sul, vou ver como ninguém aceita cartão, né? A gente veio por 30 dias depois. Então a gente bancou isso. Tentou segurar algum preço, mas nunca deixamos porque tu não tem como ter qualidade com preço baixo. Tu tem que ter qualidade com preço justo, é diferente. Tu pode fazer um custo de segurar na água, segurar em outras despesas que são invisíveis para o cliente, mas são visíveis para quem cuida do negócio, mas tu não pode mexer na qualidade. E qualidade boa não tem muita margem, né? A gente encara com qualidade não tem muita margem, assim.
Sim, é diferente, né? De outros negócios que dá pra talvez pegar um outro. De repente a gente não subia um outro prato que não tinha muito, que tem mais margem, a gente deixava, né? Mas na qualidade, no carne boa, não tem como segurar muito. E falando um pouquinho dos turistas, né? Diz que agora na Copa América recebeu um monte de gente. Vocês treinam a equipe pra isso? Como é que é essa recepção das pessoas de fora? Sim, assim? A gente tem alguns garçons que falam inglês, alguns falam espanhol, e a gente mistura um pouquinho de tudo, né? Mas eu acho que o mais importante, claro, além de ser, é tu receber bem eles, com um sorriso no... quando eles veem que tu recebe eles bem, tu mostra a carne, que eles estão, tu tá preocupado em receber eles, a gente acaba se entendendo, né? A gente, quando eu tenho um detalhe no barranco que eu mostro a carne. Gente de fora a gente bota na tábua pra ele ver a qualidade da carne e as porções, porque às vezes as pessoas não sabem quais porções, né? Como é que a picanha, porque pra alguns lugares a picanha são 700 gramas, 600 gramas de 2 pedaços, tem que mostrar pro cliente. Sim. E quando ele vê que o restaurante tá preocupado com isso, ele já se sente relaxado, né? Hora do Conselho. Bom, Chico, então a gente vai agora para o nosso último quadro, que se chama A Hora do Conselho. No ramo da gastronomia, né, como eu disse no começo, a gente vê muitos negócios abrirem e fecharem na mesma velocidade. Qual conselho tu dá para quem tá começando para se estabelecer como o Barranco conseguiu ao longo desses 50 anos? Conselho é difícil dar, né? Mas eu digo para quem quer botar um negócio em restaurante, ele tem que ter vontade de trabalhar muito. E ele tem que ter vontade de botar o negócio em primeiro lugar. Então, isso é um conselho que eu dou sempre, no sentido que eu faço comigo às vezes, né? Se eu quero ter um restaurante para fechar o almoço e fechar o jantar, não bota, a brincadeira é essa, né? Tu tem que abrir ele sem pressa para ir embora. E tu tem que botar ele acima de qualquer coisa. Se tu tem família, tu tem que chamar a família para explicar. Meu negócio é restaurante. E eu vou trabalhar bastante horas. Tem dia que eu não vou conseguir voltar para casa. Tem dia que eu vou ter muitos problemas. Tem dia que eu tenho que ficar bastante horas. E o conselho é tu unir as pessoas que estão ao teu lado para te dar apoio, né? Tem que ter esse apoio. E o conselho é ter persistência. Vai ter momentos terríveis que tu vai querer desistir. Tem momentos que não vai entrar ninguém no teu restaurante, que já aconteceu conosco. Tem momentos que vai chover uma semana toda aqui no nosso, não senta ninguém na rua, a gente fica preocupado. Tem momentos que o restaurante está super lotado e tu fica feliz. Então eu acho que o maior conselho é persistência e gostar do que faz. Se tu gostar do que tu faz, tu não trabalha. Parece até uma piadinha, né? Piada é se tu gostar. Não, eu vou lá e gosto do que eu faço. Claro que eu me canso, claro que às vezes eu tô cansado, às vezes eu sou ser humano igual todo mundo, né? Mas eu não deixo transparência pro cliente. Eu não passo, meus problemas ficam fora do barranco. Então esse conselho, quer botar restaurante, se dedica a ele full time. Bom, Chico, então a gente queria agradecer a tua presença aqui no podcast. Foi muito bom ouvir esses causos aí. Obrigado. De 50 anos e a gente deseja mais 50 pro Barranco, né? Mais ainda. Obrigado. Eu que, em nome do Barranco, quero agradecer vocês a oportunidade de poder vir falar do nosso negócio e sempre é bom falar do Barranco porque a gente faz o que gosta. É assim que é bom, a gente também, né? Daí junta. Dá certo. Aí flui. Bom, então tá chegando ao fim, né? Mais um episódio do podcast do Geração E. A gente espera que vocês tenham gostado. Passou rápido, né? Passou, boa. E o podcast é um produto novo do Geração E, então a gente quer deixar ele cada vez melhor, por isso contamos com a participação de todos. Enviem críticas, sugestões de entrevistados também pelo e-mail geraçãoe@jornaldocomércio.com.br e também pelas nossas redes sociais. Lembrando que temos muitos outros conteúdos de empreendedorismo diariamente em geracãoe.com e em nossas redes sociais. Acompanhem por lá e até a próxima edição. No próximo episódio vamos contar com mais uma história inspiradora aqui no estúdio da América Podcast. Não perde, até lá. Este podcast é produzido pelo Jornal do Comércio em parceria com o América Podcast. Acompanhe nossos outros programas em jornaldocomércio.com/podcasts.